Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Rodrigo. Vamos aqui para a nossa primeira aula de teoria geral do processo civil. Nada melhor do que começar falando sobre o conceito de processo. É o seguinte, o conceito de processo, ele não admite apenas uma forma de você observar um fenômeno que é complexo. O processo é um fenômeno complexo, um fenômeno jurídico complexo. E aí, para ficar de uma forma mais didática, a gente acaba dividindo o conceito de processo em diversas formas de visão para que facilite o entendimento sobre o que vem a ser o processo jurisdicional. Tá bom? Então é o seguinte, a gente vai abordar aqui algumas formas de analisar o processo, o seu conceito, mas isso não significa que uma forma está mais correta do que a outra, ou uma é melhor do que a outra. Na verdade, são diferentes perspectivas. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que o processo, dependendo do olhar que você traça para ele, você vai ter uma forma diferente de observar o seu funcionamento jurídico. A primeira forma de a gente analisar o processo é a parte da teoria da norma jurídica. Por quê? Porque o processo ele é um elemento essencial para a produção de normas jurídicas. Quando você tem a produção de norma jurídica, via de regra, ela é acompanhada a partir do fenômeno processual. Isso, inclusive, na produção de leis, emendas constitucionais, até mesmo do Poder Constituinte Brasileiro de 1988, teve um processo de elaboração da Constituição originária. Então, quando você tem a possibilidade de construir uma norma jurídica, geralmente a norma jurídica vai ser construída, precedida de um processo. Então, quando nós temos a elaboração de uma lei ordinária, uma lei complementar, você vai ter, para a elaboração dessa lei, todo um arcabouço processual regulamentado pela Constituição e também pelos regimentos internos da Câmara e do Senado, que vão estabelecer ali uma ordem de atos que serão praticados para a elaboração daquele ato normativo. Isso nós chamamos de processo legislativo. Então, a lei ela não é criada do dia para a noite, do nada. Você precisa ter uma iniciativa. Então, um deputado federal, um senador, tem que entrar com uma proposta de lei. Aí essa lei ela vai ser debatida, ela vai ser votada, depois ela vai ser encaminhada para o presidente da República. Ao final de todo esse processo, que nós chamamos de processo legislativo, nós teremos a publicação dessa lei e aí ela passa a ter existência e validade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E se você cria uma lei em desacordo com o processo legislativo, o que vai acontecer? Essa lei vai ser considerada inconstitucional. Então o processo aí ele é uma garantia até mesmo para a elaboração de leis, emendas constitucionais que devem seguir tudo aquilo que é estabelecido pela Constituição Federal, regimento interno da Câmara e do Senado Federal. O processo administrativo, que também visa ao final criar uma norma geral ou individual, ele também é necessário. Então, quando você tem, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, um servidor público ele praticou alguma falta no exercício da sua função, ele vai ter o seu direito ao contraditório para a defesa e, ao final, ali pode ter uma norma individual aplicada que necessariamente vai ser uma sanção a essa falta, como uma advertência, uma suspensão, até mesmo a demissão, que é a mais grave de todas as sanções do processo administrativo disciplinar. Mas não só isso. Lá no direito administrativo nós temos o processo de licitação. A licitação, que é a necessidade de você ter um procedimento para o poder público contratar com os entidades privadas. O que vai acontecer? Você tem todo um processo. A licitação não é só um ato administrativo. Ela vai ter vários atos ali, desde a sua abertura, apresentação de propostas, até chegar à autorização de contratação daquela pessoa jurídica que concorreu à licitação. Então, no direito administrativo, lá no Poder Executivo, também se utiliza do processo para a produção de norma jurídica. Nós temos, obviamente, o processo jurisdicional, que é o foco aqui do nosso curso, que é o processo feito dentro do poder judicial. E aí o que vai acontecer? Quando nós temos
durante todo o processo, ao final, uma decisão judicial, essa decisão judicial também é uma norma individual que vai ser criada para o caso concreto. Então, no Poder Jurisdicional, no Poder Judiciário, nós também teremos essa necessidade de ter um processo para a produção de uma decisão individual. Então, o processo também é necessário para a produção de norma individual no Poder Judicial. E também nós temos, dentro do direito privado, o processo negocial. O que é o processo negocial? É aquele procedimento de discussão e negociação para a formação de um contrato ou de um negócio jurídico. Quando nós fazemos isso na prática, fazemos um contrato, nós estamos criando uma norma individual para regular aquele caso concreto, que é o contrato. Isso é feito também através de um processo negocial, que está dentro daquilo que nós chamamos de autonomia privada, que o nome já diz, autonomia, autonormar-se, criar a sua própria norma. Então, quando você faz um contrato, dentro do processo negocial, de discussão das cláusulas e tudo, você vai ter também, ao final, né, nesse ato jurídico, você vai ter a produção de uma norma jurídica para o caso concreto. Então, nesse prisma aqui, o processo ele vai ser uma condição para a elaboração de normas jurídicas. Nós temos também como analisar o processo por meio da teoria do fato jurídico. Aqui, pessoal, é uma das principais análises de conceito de processo que nós temos, que é observar o processo como um ato jurídico complexo, ou seja, o processo é formado a partir de um conjunto de atos jurídicos individuais que se relacionam e que vão desencadear ao final em uma decisão jurisdicional, geralmente uma sentença ou um acórdão, tá bom? Então o que vai acontecer? Esse conjunto de atos indica o quê? Indica que o processo ele também não é formado por um único ato jurídico. Ele vai ter toda uma sequência de atos jurídicos que vão levar ao seu ato final, que seria uma sentença ou um acórdão, caso tenha recurso. Então o que acontece? O processo ele vai começar lá, na petição inicial, por exemplo, do processo civil, depois ele vai ter uma audiência de conciliação, depois ele vai ter uma contestação, depois ele vai ter uma impugnação, depois ele vai ter a fase de produção de provas, depois ele vai ter a fase de sentença, depois a fase recursal. Tudo isso em conjunto forma o processo jurisdicional. Então o processo nesse prisma aqui, ele é um ato jurídico complexo. E a partir dessa análise que nós também podemos diferenciar o que é um processo e o que é um procedimento. Então vamos lá, o procedimento é o conjunto de atos jurídicos praticados de forma sucessiva e ordenada. Então sempre que você tiver uma sequência de atos praticados em determinada ordem para alcançar determinado objetivo, nós estamos diante de um procedimento. Só que, para nós considerarmos como processo, é preciso que esse procedimento seja regulado ou estruturado por meio do contraditório. Para ser processo, necessariamente tem que ter contraditório. Esse é o conceito do fato salari. Esse aqui, pessoal, é um dos principais conceitos de processo que nós temos e que é muito fácil de vocês entenderem. Um conceito que, se perguntar a qualquer momento na OAB, no concurso público, o que é um processo, se você jogar esse conceito lá, eu tenho certeza que você não vai sair mal na resposta. Então, o processo é o procedimento exercido em contraditório. Se não tem contraditório, não é processo. Dentro da teoria geral do processo, a gente pode observar, por exemplo, lá no âmbito processual penal, o que diferencia o inquérito e o processo penal propriamente dito. O inquérito policial, ele é uma fase pré-processual. Por que ele é uma fase processual? Porque a autoridade policial, ela conduz o inquérito sem contraditório. Por isso que o inquérito ele é qualificado como um procedimento administrativo. Por que ele é um procedimento? Porque ele não tem contraditório. Para ter contraditório, para ter processo, tem que ter contraditório. Então, o processo penal ele só inicia mesmo a partir do momento que você institui o contraditório, a partir do momento que você tem o oferecimento de denúncia, o recebimento da denúncia e a citação do réu. Aí que nós teremos a formação do contraditório e nós podemos chamar
de processo. Antes disso, nós temos procedimento administrativo de investigação preliminar para conseguir, né, investigar ali quem que seriam os pretensos culpados por determinada prática de um ato criminoso. Só que processo mesmo apenas após o oferecimento e recebimento da denúncia. Antes disso, a gente tem procedimento. Por quê? Porque não tem contraditório. O conceito aqui do elo fato-salário, ele se aplica muito bem essa divisão entre inquérito policial e processo penal. Além disso, nós podemos observar aqui no artigo 14 do CPC o seguinte, que aqui vai falar um pouco sobre a questão temporal de aplicação do CPC, mas que a gente vai ver mais para frente, mas que também dá algo que a gente pode observar sobre esse ato jurídico complexo, porque ele vai falar o seguinte, ó, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. Quando ele coloca aqui no plural, respeitados os atos processuais praticados, ele está dizendo o quê? O que o legislador está reconhecendo? Está reconhecendo que o processo ele não é um único ato. Ele é composto por vários atos. E como ele é composto por vários atos, a incidência da norma processual nova, ela pode ser diferente para cada ato praticado. Ou seja, via de regra, ela vai começar a aplicar apenas para os atos subsequentes, aqueles que já foram praticados. A lei processual nova, ela não vai prejudicar, tá bom? Então aqui fica bem claro que o processo sim dá para ser dividido em diversos atos processuais que em seu conjunto formam um ato jurídico complexo que é o processo, desde que ele seja exercido em contraditório. E para finalizar aqui a nossa primeira aula, nós temos o processo na teoria da relação jurídica. Essa aqui é uma das formas mais clássicas de analisar o processo, que é a partir da relação entre os sujeitos processuais. Classicamente, nós temos a formação da relação jurídica processual, o juiz, o terceiro imparcial que vai exercer o poder estatal para resolver o conflito. Nós temos o autor, quem inicia a ação, e nós temos o réu, aquele que vai responder à ação. Só que, recentemente, né, uma nova perspectiva mais democrática do processo vai observar que a relação jurídica processual ela não é formada só por esses três elementos. Apesar desses três serem importantíssimos, nós temos diversas outras participações processuais que também vão ter relevância dependendo de cada caso concreto. Nós temos o perito, que vai ser chamado quando a prova necessitar de uma avaliação técnica de um profissional capacitado. Nós podemos ter um terceiro interessado que vem ajudar determinada parte, seja o autor, seja o réu, como o caso da assistência. Nós podemos ter intérpretes, nós podemos ter tradutores oficiais, temos o pessoal da secretaria, que sempre vai participar de uma relação jurídica processual, sem a secretaria para movimentar o processo, fazer as intimações, fazer os mandados, né, distribuir esses mandados para os oficiais, os próprios oficiais de justiça no cumprimento de mandados judiciais. Tudo isso é importante para a formação da relação jurídica. Por isso que a relação jurídica processual também é uma relação jurídica complexa. Por quê? Porque ela vai ter a sua composição feita por diversos sujeitos processuais, todos com a sua importância para cada caso concreto. Não fica só circunscrita ao autor, o réu e ao juiz, porque hoje essa relação, até mesmo essa relação entre os três, ela está sendo bastante ressignificada porque tinha um tanto de autoritarismo no Código de Processo Civil de 1973, que o Código de Processo Civil de 2015, ele, né, vem tentar mudar, tá bom? Então aqui nessa aula nós vimos as três possibilidades de analisar o processo. Por meio da norma jurídica, que o processo é um meio de formulação de normas jurídicas, pela teoria do fato jurídico, o processo é um conjunto de atos jurídicos exercido em contraditório, e da relação jurídica, que é a relação travada entre todos os sujeitos processuais. Na próxima aula a gente vai ver sobre as formas de solução de conflitos. Abraços a todos, até mais!